Salve, salve, galera! Neste primeiro, os filmes mais perturbadores do planeta de 2015, atendendo a pedidos, vamos falar sobre A Centopeia Humana 2. Se você viu o primeiro filme e acha que está psicologicamente preparado para ver o segundo, você está redondamente enganado, porque o diretor Tom Six resolveu entregar nesta sequência tudo o que ele deixou apenas implícito no original, realizando um filme muito mais chocante, muito mais nojento e muito mais asqueroso, com 12 pessoas, eu disse 12 pessoas, conectadas pelo mesmo sistema gástrico. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, se você nunca ouviu falar da franquia Centopeia Humana, você era feliz e não sabia. Se você está mesmo disposto a perder essa sua pureza cinematográfica, recomendo que você confira antes o vídeo que eu fiz falando sobre o primeiro Centopeia Humana, o link está aqui em cima, antes de assistir a esse programa. Dito isso, prepare-se porque está começando os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! A Centopeia Humana 2, The Human Centipede 2 Full Sequence, produção de 2011, inédita no Brasil, que fez muito sucesso e faz até hoje nas interwebs. Entenda por sucesso, polêmicas, indignações e muita revolta. Tudo isso porque o fã de horror que se interessou pela fita descobriu da pior forma, ou seja, assistindo a Centopeia Humana 2, que o filme não mete medo, ele não provoca medo. Foi concebido com o único objetivo de chocar o público. E nesse quesito, o diretor Tom Six é mestre. Só mesmo uma mente desequilibrada, deslocada como a dele, para imaginar as atrocidades que nós testemunhamos na tela. Desmembramentos, mutilações, decapitações, torturas e assassinatos, só para citar alguns. Se você está assistindo a esse vídeo, imagino que você já conheça o conceito, vamos chamar assim, da franquia Centopeia Humana, que é conectar pessoas através das suas bocas e ânus. Esta é uma sequência bem comum, na verdade é uma brincadeira metalinguística, toda filmada em preto e branco. O vilão do filme é um sujeito chamado Martin, um baixinho psicologicamente perturbado, ele é asmático, ele tem problemas de locomoção, ele está muito acima do peso e ele é obcecado sexualmente pelo primeiro Centopeia Humana. Ele assiste ao filme todos os dias. Ele tem um álbum de recortes com tudo que saiu na imprensa, informações, fotos, tudo colado bonitinho. Ele se masturba assistindo a Centopeia Humana e seu maior sonho é ter a sua própria centopeia, seguindo o passo a passo explicado pelo Dr. Hater no filme. Para concretizar seu objetivo, ele passa a sequestrar pessoas no estacionamento onde ele trabalha como vigia. Entre um sequestro aqui e outro acolá, o filme tenta explicar o seu comportamento doentio, mostrando o seu cotidiano, o seu dia a dia dentro de casa, onde ele convive com sua mãe extremamente amorosa, que gosta muito dele, com seu vizinho prestativo e extremamente generoso, e com seu psiquiatra muito gentil, que lhe atende dentro de casa, ele faz um atendimento a domicílio, e compreende o Martin, sabe muito bem por que ele está obcecado com a tal da centopeia. The centipede can be considered a phallic symbol. Maybe he's connecting the pain that a centipede inflicts with the pain inflicted on him through use of psychological and sexual abuse by his father. O longa tem cerca de 1h30 de duração e os 40 minutos finais são dedicados à montagem da criatura. Isso tudo depois do Martin conseguir sequestrar sua vítima mais valiosa,
que é a atriz Ashley Yenny, que é uma das garotas que participaram do primeiro Centopeia Humana. Ela cai num golpe, coitada, achando que vai participar de uma audição para um filme de Quentin Tarantino. A criação da Centopeia é muito agonizante. Isso porque se no primeiro filme nós tínhamos o Dr. Hater, um cirurgião especializado em separar gêmeos siameses, um cara que estudou medicina, nesta sequência nós temos Martin, um Zé Ruela que entende porra nenhuma do assunto. A ideia já é absurda por si só, que é conectar pessoas através de suas bocas e cus. Agora imagine isso concebido pelas mãos de um cidadão sem qualquer preparo, cujos instrumentos de trabalho são serras, serrotes, martelos, pregos, facas, canivetes e outros objetos que combinam muito mais com um carpinteiro. Até o Martin perceber que aqueles esquetes que ele copiou do filme não têm a menor utilidade, que ele não tem talento algum para aquelas cirurgias improvisadas, muitos tendões foram perfurados, pedaços de bundas arrancados e vários dentes extraídos, tudo isso sem qualquer tipo de anestesia. A cena é bem perturbadora, porque não há trilha sonora, praticamente não tem nem diálogo. É uma sucessão de lamúrias, choros, súplicas e gritos de dor e agonia. O pior ainda está por vir, quando o desmiolado decide colar sua centopeia usando fita tape e um grampeador industrial. Depois da centopeia montada, o Martin, óbvio, quer ver seu experimento funcionando. Quando a atriz Ashley Yenny, que é a cabeça do bicho, se recusa a comer numa vasilha de cachorro, o cara decide injetar uma quantidade exorbitante de laxante em todas as vítimas. O que se sucede é um festival escatológico, onde voa merda para todo lado e até mesmo em direção à câmera. Como eu disse antes, a Centopeia Humana 2 é um espetáculo apelativo, moralmente degradante, cujo único propósito é chocar. Então, se você pretende mesmo assisti-lo, por via das dúvidas, mantenha perto um saquinho de vômito. Se há algo de positivo para falar sobre esse filme, é a performance de Lawrence Harvey, o ator que interpreta o Martin. O cara não dá um pio sequer, não tem uma única fala durante o filme inteiro e mesmo assim consegue ser bastante assustador, se comunicando através de suas expressões faciais, que ganham contornos ainda mais aterrorizantes por conta dos seus olhos esbugalhados que parecem que vão saltar da órbita. O Lawrence Harvey vai estar de volta em A Centopeia Humana 3, ao lado do ator alemão Dieter Laser, que viveu o Dr. Hater no primeiro filme. Eles vão interpretar personagens diferentes nessa sequência, que já era para ter saído no Halloween de 2014 e agora encontra-se sem uma data oficial de lançamento por falta de um distribuidor corajoso para colocar o filme no mercado. Vou ficando por aqui. Se você quiser assistir A Centopeia Humana 2 na faixa de grátis, procura aí no YouTube que você encontra legendado e completinho da Silva. No YouTube você pode encontrar também um behind the scenes bem legal, mostrando como foram feitos os efeitos visuais do filme. As bundas são todas falsas, são moldes, próteses encaixadas nos atores. Um vídeo bem legal e útil, ajuda a diminuir o impacto causado pela obra. My mother always said I would do well in the business, and here I am. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do programa, já sabe, deixa aí aquela curtidinha de praxe e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. O canal do Jetro é feito com a sua colaboração. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao nosso conteúdo, melhor. Será mais gente interagindo, comentando, sugerindo filmes e trocando ideias. Lembre-se também de curtir a nossa página no Facebook e seguir a gente no Google Plus para participar de eventuais votações para escolher os longas-metragens que serão temas dos próximos programas. Tchau e até a próxima. Assista também a estes vídeos
e em seguida clique aqui para assinar o canal. Eu disse clique aqui para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Eu disse assine o canal.